Igreja em movimento. A palavra Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 21º domingo do tempo comum. Uma igreja una e santa, mas humana e pluralista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. O canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é uma igreja una e santa, mas humana e pluralista. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. O evangelho de hoje é o mesmo da festa de São Pedro e São Paulo. Insere-se dentro do discurso eclesial de Mateus. Na verdade, é um momento fundamental para a nova comunidade que deveria beneficiar-se da missão de Jesus e continuá-la até o fim dos tempos. Mateus moldura o quadro no meio dos maiores e mais santos profetas, seja para dizer que Jesus o sobrepassa, seja para dizer que a Pedro seria entregue a missão profética da nova aliança. Talvez não seja por acaso que o episódio ocorra em terra pagã, em uma cidade nova, criada especialmente para homenagear o César de Roma. Sobre Pedro, Jesus estava por fundamentar a nova comunidade, não restrita a uma raça, mas universal, acima de mais ampla que todos os reinos e impérios, as nações e as culturas. Embora Jesus tenha usado a figura da pedra para simbolizar a estabilidade dos fundamentos, foi sobre uma pessoa humana, instável como todas, Pedro, que ele baseou a comunidade. A igreja, como todas as pessoas, sofre as vicissitudes das coisas vivas, peregrinas da esperança, geme e sofre as tensões do tempo. Divina, porque é o corpo místico de Cristo, em todas as qualidades, ciências humanas. Por isso, embora santa, sempre precisa renovar-se e purificar-se. Entre as mais comoventes lições do Evangelho está a grande confiança que Jesus depositou na criatura humana como sua parceira na história da salvação. Pedro foi instituído chefe da igreja, mas que adiantaria haver um chefe se faltasse a comunidade? Que faz um cacique sem tribo? Um general sem exército? E um presidente sem assembleia? Sempre com Pedro e sob Pedro, é preciso uma comunidade viva, responsável, dinâmica e consciente. Parceira de Deus na história da salvação. Muitos cristãos que vão à missa e recebem os sacramentos não se sentem igreja. Falam da igreja como se lhes fosse uma entidade da qual se servem quando precisam, como um supermercado. Não é raro encontrar pessoas que pensam que a igreja é propriedade dos padres. Sabe-se também que não é uma posse propriamente dita, porque o padre muda. De toda maneira, pensa-se equivocadamente que a igreja é coisa dos outros. Não sentem a igreja, não sentem protagonista do que acontece ou deixa de acontecer na igreja. O indiferentismo é um dos maiores pecados que podem manchar a vida do cristão. Jesus chegou a dizer que teve ânsia de vômito na frente dele. Ao fundar a igreja, Jesus não a colocou
sobre os ombros dos anjos, fê-la de homens e pôs um homem como responsável. Na igreja, que é a comunidade viva de fé, esperança e caridade, funda em si o divino e o humano, o celeste e o terrestre, o agora e a eternidade. Por isso o concílio chamou a igreja de realidade complexa. Que confiança Jesus teve na criatura humana, pecadora e fraca, ao implantar sobre ela o reino dos céus, unir-se a ela e com ela formar um só corpo. A unidade da igreja parece a unidade de um corpo vivo. Há outro tema no Evangelho de hoje. O fato de Jesus fundar a igreja sobre uma pessoa, embora sem dar-lhe responsabilidade única do destino da igreja, vem nos lembrar que Jesus quis uma igreja una. O credo, resumo da profissão dada à fé, manda-nos rezar. Creio na igreja una e santa. Não devemos, porém, pensar a unidade como um bloco em que se perde as individualidades. Nem devemos pensar a unidade como sinônimo de uniformidade, em que todos pensam e fazem a mesma coisa. Sobre a igreja, desceram os dons do Espírito Santo. Eles são múltiplos, são diferentes e se manifestam na igreja de maneiras diversas. Podemos dizer que a igreja é uma pluralidade de situações, de vocações e de serviço, que não se opõem à unidade, mas profunda em Cristo. Em sua diversidade, e não apesar dela, é que somos um Cristo e no povo de Deus. O apóstolo Paulo, preocupado com a unidade, vendo pessoas de toda parte e de todas as mentalidades sendo batizadas, comparou a unidade da igreja com a unidade do corpo. No corpo, temos os pés, as mãos, a cabeça, o coração e outras partes. Cada órgão é completo em si e diferente em suas funções, mas todos eles agem de maneira unânime. Nenhum deles pode dizer ao outro: não preciso de ti. Paulo concluiu sua comparação assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um, como parte, é também membro. Na igreja pode haver diversidade dos métodos litúrgicos, que necessariamente refletem a cultura de povo. No pensamento teológico, sempre houve diferentes escolas teológicas e o pluralismo teológico sempre apresentou riqueza de pensamento, de oração e de observância das leis e ainda diversidade teológica no modo como gerir as coisas políticas, que muito tem a ver com a igreja, porque envolve profundamente a criatura humana e tudo o que diz respeito ao ser humano interessa de perto a igreja. Essa diversidade sadia e desejada chama-se pluralismo, que não significa que cada um pode fazer o que quer, mas que cada um, com sua história, suas contingências, seu jeito de ser, pensar e agir, pode enriquecer a comunidade, proclamando a mesma fé, vivendo a mesma esperança, participando do mesmo pão e repartindo o mesmo amor. Outra maneira de libertar e salvar. Observação sobre a frase final do Evangelho, em que Jesus pede que não digam a ninguém que ele é o Messias. Parece contradição, porque Jesus, de fato, queria que todos soubessem quem ele era e que todos o proclamassem Filho de Deus Redentor,
que todos crescem nele. Acontece que o povo achava um Messias guerreiro, uma espécie de general líder carismático. Jesus levou o tempo para que ao menos os apóstolos percebessem que ele não iria tomar armas, nem formar partidos, nem disputar posições, e não conseguiu, porque quando estava para subir ao céu, ainda foi perguntado por eles se finalmente iria restabelecer o reino. Era preciso que o povo fosse descobrindo outra maneira de libertar, que não a das armas, outra forma de construir a sociedade, que não o racismo, outra meta a cultivar, não os horizontes terrenos. Essa outra maneira passava pela morte, que o povo supunha a maior de todas as desgraças. Imediatamente após o Evangelho de hoje, trecho que leremos no próximo domingo, Jesus anunciou sua paixão e sua ressurreição. O próprio Pedro deu mostras de não entender a necessidade desse caminho, que, aliás, até hoje constitui um mistério, só alcançável pela fé. A igreja é feita de morte e vida, morte que gera vida e vida que faz morrer. A igreja é uma comunidade que anuncia morte e proclama a ressurreição, porque sua novidade é justamente a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que uniu os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam preparados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, Cristo sempre se mostrou atento às nossas necessidades, mas nós nem sempre o compreendemos como Emanuel, aquele que foi enviado por Deus. Peçamos ao Senhor que nos abra os olhos e o enxerguemos rezando. Cristo, Filho de Deus vivo, atendei-nos. Pela Santa Igreja, que a cada dia cresça e se torna elo de comunicação entre Deus e a comunidade, para que seja sempre aberta e propagadora da fé, propagadora dos ensinamentos de Cristo. Rezemos. Cristo, Filho de Deus vivo, atendei-nos. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, por nosso arcebispo, Dom José Carlos, e por todo o clero montesclarense, para que, a exemplo de São Pedro, compreendam quem é o Cristo em suas vidas, a fim de os transmitir aos seus fiéis, rezemos. Cristo, Filho do Deus vivo, atendei-nos. Por nossos governantes, para que saibam sempre escolher o melhor para o bem de toda a nação, a fim de sempre contribuírem para o seu crescimento, rezemos. Cristo, Filho de Deus vivo, atendei-nos. Por todos os seminaristas, para que encontrem na oração, no estudo e na vida comunitária, a força necessária para seguirem firmes na vocação que escolheram, rezemos. Cristo, Filho do Deus vivo, atendei-nos. Por nós, membros dessa comunidade, em especial aos que responderam ao chamado da vocação laical, para que saibamos enxergar quem é aquele que está atento às nossas necessidades e nos manda o auxílio em momentos difíceis, rezemos. Cristo, Filho do Deus vivo, atendei-nos. Ó Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi atento às nossas súplicas e ajudai-nos sempre a compreendermos que Tu és o Filho de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-vos na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 22º domingo do Tempo Comum, no qual refletiremos sobre: se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indiquem-nos a outros irmãos e irmãs. Esperemos por vocês.